pandemia da doença aqui no nosso estado. E na ponta da linha está o Eduardo Luiz da Silva, ele é presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui de Minas Gerais e responsável por essa pasta, a da saúde da cidade de Itaiobeiras. Como vai, Eduardo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Band News. É uma satisfação poder conversar com vocês. Satisfação é Estou à toda nossa. disposição para tentar trazer algumas respostas em relação ao enfrentamento da pandemia em Minas Gerais. É isso. Já há um certo tempo, Eduardo, a gente tem falado aqui na nossa programação dessa interiorização da doença, né? E a cada novo boletim da Secretaria de Saúde, mais cidades têm casos confirmados. Pensando aí nessa realidade aqui em Minas Gerais, o que preocupa, pensando na atual estrutura, na atual realidade das cidades mesmo do interior de Minas e com essa doença avançando e cada vez contaminando mais pessoas? Lucas, basicamente, nós temos duas grandes preocupações. A primeira delas é a estrutura da rede de atenção à saúde no interior, quanto à estruturação de leitos de UTI para suporte exclusivo ao Covid. E o segundo é o afluxo de pessoas. Nós temos regiões como o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, regiões que nós sabemos que tem uma migração muito grande para as regiões do sul de Minas, de São Paulo, que são regiões que têm um número maior de casos confirmados, e o retorno agora, né, com a paralisação das atividades as atividades econômicas, principalmente em São Paulo, o retorno dessas pessoas para as suas residências, trazendo consigo aí a possibilidade de chegarem pessoas contaminadas. Essa é uma grande preocupação que todos nós do interior, eu moro numa cidade no extremo norte, quase no sul da Bahia, já 600 quilômetros de Belo Horizonte, e nós temos que lidar com essa situação todos os dias. Eduardo, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Minha pergunta é o seguinte, como você percebe o diferente entendimento sobre a gravidade da pandemia e a necessidade das medidas como isolamento social nas diferentes cidades do estado e nas diferentes regiões do estado, né? Levando em conta justamente que, num primeiro momento, os casos estavam muito concentrados em Belo Horizonte e agora começam a ganhar o interior. Murilo, essa é um entendimento que nós temos que ter muito claro. O isolamento social, ele foi uma medida recomendada e muito utilizada no mundo inteiro, né, no momento de maior pico da doença, em praticamente todos os países do mundo, com algumas exceções, né? Mas nós entendemos que o isolamento social ele foi necessário no Brasil para conter que as pessoas se contagiassem muito rapidamente e fazendo com que isso levasse à falência da nossa rede de saúde, né? Então, o isolamento social serviu para achatar a curva aí de infecção, né, das pessoas. Mas quando a gente olha para o interior e vê cidades com 3 mil habitantes, sem nenhum caso, com todo o seu comércio fechado e todas as suas cidades que dependem exclusivamente de FPM, que tem caído, né, que são os repasses obrigatórios do governo federal, que tem caído devido às perdas aí de arrecadação do governo federal, do governo estadual, a gente começa a preocupar com outra situação, que são as pessoas começarem a perder seus empregos e passar fome, né? Essa é uma realidade. Nós temos, em Minas Gerais, 60% dos nossos municípios com menos de 10 mil habitantes e que dependem exclusivamente dos pequenos comércios locais e de repasses vinculados ao governo federal e estadual. Então, isso nos preocupa muito. Temos uma preocupação sanitária em proteger as pessoas, mas nós temos, a partir de 1-2 semanas atrás, nós começamos também a ser pressionado pela sociedade com pessoas que estão passando necessidade, com dificuldade de manter
as suas famílias, porque perderam seus empregos e estão passando por situações de necessidade. Nós temos essa situação na maioria dos municípios, né? E precisamos lidar com isso diariamente. O governo estadual, e talvez tenha sido o primeiro a fazê-lo, lançou o Minas Consciente, que é um programa de flexibilização ou de retomada da economia, um programa que olha para alguns indicadores. Os indicadores de necessidade em saúde, então a gente está falando de suficiência de serviços de saúde e indicadores epidemiológicos. E também trabalhando com indicadores de desenvolvimento social e econômicos para que as regiões possam se organizar e tentar fazer uma retomada das atividades comercial e econômica de forma ordenada no Estado. Então, o Minas Consciente, ele é um projeto, um plano do governo que tenta fazer essa retomada de acordo com o perfil epidemiológico da região naquele momento. Secretário, quem fala com o senhor é Edmar Oliveira, bom dia. Bom dia, Edmara. Bom dia. Esse estado nosso é muito grande, né? O senhor chegou a falar Sim. das pontas, né? O sul de Minas muito próximo a São Paulo, o Triângulo Mineiro também muito próximo a São Paulo, você tem a região da Zona da Mata muito próxima ao Rio de Janeiro, a sua região é muito próxima à Bahia, então a gente acaba, nas pontas, você tendo a influência de outros estados, que têm outros comportamentos, né? E a cada local de região, você tem uma diferenciação econômica também, né? O sul de Minas, ele continua com a sua economia gerada aí pela agricultura, pela pecuária, como é a questão também do Triângulo Mineiro. Essa flexibilização diferenciada, como é que vocês lidam quando vocês conversam com o governo do estado ou conversam entre si? Porque as pressões são diferentes, né? Sim. O próprio Plano Minas Consciente, diferentemente da deliberação do COIS estadual, a deliberação 17, que era uma deliberação vinculante, ou seja, ela vinculou todos os municípios do estado naquele momento em que o estado decretou estado de calamidade de emergência em saúde, né? Determinou que todas as atividades econômicas que não fossem as essenciais fossem paralisadas naquele momento. O Plano Minas Consciente, ele traz uma outra realidade, ele é por adesão e ele olha para as regiões de saúde, né? Então, talvez esse seja o maior desafio do Plano Minas Consciente, que é olhar não só para cada município, cada um dos 853 municípios, olhar para si mesmo, mas olhar também para a região de saúde. Então, a diferença do Minas Consciente para a deliberação 17 é a forma como ela propõe que os municípios façam a adesão, né? E a organização por região de saúde, né? Então, esse talvez seja o maior desafio, porque as cidades polos, né, elas podem ter um maior número de casos, mas se o entorno, né, dessas cidades tem um número menor de casos, mas com uma rede assistencial inadequada, a flexibilização para aquela região de saúde ela fica comprometida, porque o que acontece no município pequeno, que não tem estrutura de saúde para fazer frente ao combate, ao cuidado do paciente ao Covid, necessariamente vai para a região polo, para o município polo, cuidar desse paciente. Então, acho que esse é o grande desafio dos municípios de sentarem e discutir, né, junto com as suas lideranças, como e qual é o momento para começar a fazer a flexibilização. Fato é, Edmar, que em Minas Gerais nós temos um quadro extremamente diverso. Nós temos municípios com as suas autonomias, e aí nós temos as resoluções, né, os decretos presidenciais falando da questão da flexibilização, né, as falas do nosso presidente que induzem as pessoas a pensar
que precisamos flexibilizar nesse momento, enfim, e que cada prefeito tem a sua autonomia, determinado pelo STF, né? Falando que eles devem seguir aquilo que a legislação municipal fala naquele momento. Então, nós temos uma diversidade de legislação que coloca o gestor com a responsabilidade de fazer a flexibilização ou não naquele momento. Então, isso é um dificultador para o gestor, né? Mas é apoiado, assentado num planejamento que é do governo, o Plano Minas Consciente, e discutindo regionalmente, eu acredito que as regiões possam chegar a decisões mais acertadas para elas nesse momento. Fato é que a gente tem uma diversidade aí de ações e de formas de flexibilizar divergentes ainda do Plano Minas Consciente. O secretário, para a gente terminar, eu queria perguntar sobre a questão da testagem. A gente vem falando há muito tempo, né, da necessidade de se testar a população para saber justamente em que pé a doença está em Minas Gerais. E o Estado tem testado muito pouco. Qual que é a realidade aí no interior? Esses testes estão chegando às prefeituras no interior do Estado? Elas estão conseguindo, sim, fazer essa testagem? Não estão? Se não estão, por quê? Olha, nós temos 2 tipos de testagem. Os testes rápidos, né? E o teste, o PCR, que é o que identifica o antígeno do vírus, né? Uhum. Então, nós estamos falando de 2 tipos. Os testes rápidos, eles foram encaminhados na ordem, pelo Ministério da Saúde, na ordem de 1.040.000 unidades para distribuir para todo o Estado. Tem regiões, tem municípios, né, aí da região metropolitana, que eu tenho ciência que tem adquirido teste rápido para fazer uma testagem maior, alguns fazendo acordo com empresas como a Vale para fazer testagem dos munícipes, daqueles que estão aí na área aí do minério, né? E temos o teste de PCR, que é feito pelos laboratórios conveniados. Tínhamos apenas um, há mais ou menos 60 dias atrás. O Estado se organizou e credenciou mais 17 laboratórios e a gente começou a fazer uma testagem maior. O fato que a chegada dos testes rápidos, consequentemente, vai fazer com que, de acordo com os protocolos do COIS estadual, a gente vá testando mais pessoas e, consequentemente, a gente vai identificar mais pessoas com o vírus. Então, a tendência de fazer mais testes é que identifique-se mais pessoas com o vírus. Se elas estão transmitindo o vírus ou não, essa é uma outra situação, né? Mas esse é um fato. Então, nós temos hoje, melhoramos a capacidade, Minas Gerais melhorou a sua capacidade de fazer o PCR, né, através dos laboratórios conveniados, a FUNED e ao Estado, e os municípios já receberam a 5ª remessa de testes rápidos, né? Então, a gente já tem condição de aumentar a testagem no nosso estado. Ok. A gente conversou aqui na Band News FM com o Eduardo Luiz da Silva, ele é secretário municipal de saúde de Itaiobeiras e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui do nosso estado. Secretário, muito obrigado, pela disponibilidade, um bom trabalho aí para vocês. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para futuros esclarecimentos. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. 10h19. A gente faz mais um intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.